Olá, no vídeo anterior de número 109, nós tivemos oportunidade de comentar o artigo 4 desse capítulo 1, dessa primeira sessão, a moralidade dos atos humanos. Nesse encontro, nós já entramos no artigo 5, a moralidade das paixões. São 9 parágrafos, do 1762 ao 1770. Falar de paixões. Primeiramente, a sua origem. Vem aí do latim, tardio, o passio, passiones, que tem uma referência à paixão de Cristo. Padecer. A tristeza, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, ou momentos antes dele ser preso, todo aquele sofrimento que os evangelhos nos trazem, e depois, consequentemente, as torturas pelas quais ele passou. Depois também a palavra paixão foi associada também aos sofrimentos dos mártires e de tantos que padeceram sob a mão de torturadores. Então essa palavra durante muitos séculos foi associada a esse conceito de sofrimento. Posteriormente é que houve aí uma separação, uma evolução do conceito de paixões, como nós vamos ver aqui, se referindo aí, a partir de então, muitos séculos depois, de emoções, sentimentos que fazem parte da natureza humana. São sentimentos naturais. As paixões são naturais, como nós vamos estudar aqui hoje. Em si mesmas, elas não são nem boas, nem más. Vai depender da vontade e do desejo das pessoas, em escolher entre o bem e o mal. Então é isso que nós vamos ver inicialmente, numa rápida definição aí do artigo 5, nesse parágrafo que é bem curtinho. Vamos ler, A moralidade das paixões. O ser humano se ordena para a bem-aventurança por meio de seus atos deliberados. As paixões ou sentimentos que experimenta podem dispô-lo e contribuir para isso. Na sua essência, as paixões, já nesse conceito, é de que os nossos sentimentos, nossas emoções, nossas opções sejam no sentido das bem-aventuranças. Como nós vimos lá no início desse capítulo, que nós estamos estudando agora. Nós queremos a felicidade. O ser humano é direcionado para ser feliz. Às vezes, usando mal a liberdade e a sua vontade, o seu livre-arbítrio, vai procurar uma felicidade efêmera ou falsa. Mas nós precisamos ver isso ainda com mais detalhes. Então vamos lá para o parágrafo seguinte, que tem o item 1. As paixões. Vamos ler. O termo paixões pertence ao patrimônio cristão. Os sentimentos ou paixões designam as emoções ou movimentos da sensibilidade que inclinam alguém a agir ou não agir em vista do que é experimentado ou imaginado como bom ou mal. As paixões são componentes naturais do psiquismo humano, constituem o lugar de passagem e garantem a ligação entre a vida sensível e a vida do espírito. Nosso Senhor indica o coração do homem como a fonte de onde brota o movimento das paixões. A gente começa por essa citação aqui do número 43, que é tirado do Evangelho. Ou seja,
Cristo também não veio para ensinar ciências. Ele veio para implantar o reino de Deus. Naquela época, o coração era tido como a essência da pessoa, o centro da vida, de onde tudo emanava. É do coração do homem que saem, por exemplo, os crimes, né? O adultério, os homicídios, etc. Jesus dizia isso. É do interior do homem. Hoje, com a evolução da medicina, com as ciências, né, o progresso delas, nós sabemos que tudo é no cérebro e no corpo inteiro. O coração, na verdade, é uma bomba em que recebe e envia sangue para o organismo todo. Uma bomba, a primeira que começa a funcionar no nascimento, na concepção. E antigamente, quando o coração parava de bater, significava que a pessoa estava morta, acabou a vida. Hoje nós sabemos que precisa-se de um atestado da falência do cérebro, né? A morte cerebral, para o atestado de óbito. Então, isso é da ciência. Mas na cultura popular, não, o coração continua sendo, né, referência para as emoções, as tristezas e toda essa parte sensível, né, que nós temos no cérebro. Mas a cultura popular ainda conserva tudo isso, né, direcionado para o coração humano. E não somos nós que vamos mudar isso. A gente continua dizendo do coração do homem para mostrar que é do seu interior, da sua essência, né? Mesmo que cientificamente nós saibamos já hoje que tudo acontece no cérebro. Ora, é no cérebro também que nós temos bilhões instantâneos de movimentos dos neurônios, de tudo aquilo que compõe o nosso cérebro, que ainda não é bem entendido pela ciência, né, totalmente, mas nós sabemos que ali acontecem todas essas emoções, sentimentos, é tudo físico-químico. Os nossos pensamentos não são assim etéreos, fantasmagóricos, não. São reações químicas, físico-químicas, que nós temos no nosso cérebro e muitas vezes, né, essas emoções que nós temos cerebrais fazem a pessoa ter uma agonia, um problema, né, físico, orgânico, cardíaco, por causa dessas emoções, porque elas são físico-químicas, elas estão dentro de nós. Por isso as paixões são naturais, fazem parte da natureza humana, todas essas emoções, sentimentos, desejos, que se engloba no termo paixões. Isso é um resumo rápido, né, do que nós devemos entender como paixões, porque elas existem, são naturais, agora elas vão se transformar em paixões más ou boas de acordo com o agir, da pessoa. Ok? Então, nós vamos continuar e vamos entender melhor. Agora com o 1765 e 1766. Vamos ler. As paixões são numerosas. A paixão mais fundamental é o amor, provocado pela atração do bem. O amor causa o desejo do bem ausente e a esperança de consegui-lo. Este movimento se completa no prazer e na alegria do bem possuído. A percepção do mal provoca ódio, aversão e medo do mal que está por chegar. Este movimento se completa na tristeza do mal presente ou na cólera que a ele se opõe.
Amar é querer algo de bom para alguém. Todos os demais afetos têm sua fonte no movimento original do coração do homem para o bem. Nada mais é amado a não ser o bem. As paixões são más se o amor é mau, boas se o amor é bom. Então aqui nós já temos pensamentos de Santo Tomás de Aquino e de Santo Agostinho. Esta frase aqui é de Santo Tomás. Amar é querer algo de bom para alguém. E isso é o significado de amor. O amor é para o outro. Porque o amor para si mesmo, né, ele às vezes é natural, mas não pode se transformar também em egoísmo. O amar para você apenas ser beneficiado, isso é egoísmo. O amor é dirigido a alguém, é o que ensina Santo Tomás. Já essas duas frases são de Santo Agostinho. Nada mais é amado a não ser o bem. As paixões são más se o amor é mau, boas se o amor é bom. Ou seja, são muitas as paixões, sentimentos, medos, ódio, vingança, rancor, tudo isso são paixões que brotam no nosso interior. Agora, o amor é a paixão mais fundamental que está implantada no DNA humano para buscar a felicidade, que a gente só encontra em Deus, como a gente já estudou. Só Deus satisfaz. E quando você conseguir isso, chegar à perfeição de Deus, aí você se completa no prazer e na alegria do bem possuído, ou seja, essa convivência com Deus, esse morar com Deus e ter vida, vida eterna em Deus. Isso é a paixão mais fundamental, o amor. Agora, quando a percepção do mal, a paixão vai se tornar má, quando o agir, quando o amor é mal. Ou seja, quando você está querendo um bem proibido, pecaminoso, errado, você não tem nem escrúpulos, mas você vai fazer essa paixão desabrotar com um mau desejo, com um mau fim, com um mau objetivo. Então é um amor mau, né? Porque amor é querer, mas você quer aquilo que é errado. Continuando, nós temos o item 2, vamos ler. Paixões e vida moral. Então aqui a gente já começa a ver a moralidade das paixões. Em si mesmas, as paixões não são boas, nem más. Só recebem qualificação moral na medida em que dependem efetivamente da razão e da vontade. As paixões são chamadas voluntárias, ou porque são comandadas pela vontade, ou porque a vontade não lhes opõe obstáculo. Faz parte da perfeição do bem moral ou humano que as paixões sejam reguladas pela razão. De modo que, nós já citamos isso agora há pouco, em si mesmas as paixões não são boas nem más. Fazem parte da natureza humana. São naturais. Mas vão receber uma qualificação moral na medida em que entrarem aí a razão, o raciocínio, que nós já estudamos, e a vontade, o livre-arbítrio, a escolha, o que a pessoa, depois de discernir entre o que é certo e o que é errado, não estamos ainda julgando a pessoa, né? Se ela é imputável ou inimputável.
com relação à sua ação. Não. Mas os atos em si são qualificáveis moralmente, como bons ou maus, dependendo então da razão e da vontade do agente, do sujeito. Então, são voluntárias, porque seja para praticar o bem, ou seja para uma pessoa praticar o mal, é a vontade. Então, são paixões voluntárias. Não tem obstáculo, como diz aqui também. A pessoa vai poder até tirar a vida de outra pessoa, porque está procurando um bem. É isso que a gente tenta aqui explicar, porque é um pouco difícil também, é muita filosofia, né? Mas é um amor mau, como diz Santo Agostinho, é você querer um bem matando uma pessoa. É um ato de vontade, de razão, né? É uma paixão voluntária. Você não teve obstáculo para praticar isso. Então, se a vontade nem lhes põe obstáculo, você pratica aquilo que você pensou, aquilo que você decidiu. A escolha foi da pessoa. Então, faz parte da perfeição do bem moral humano que as paixões sejam reguladas pela razão. 1768. Vamos ver. Os grandes sentimentos não determinam a moralidade nem a santidade das pessoas. São reservatório inesgotável das imagens e afeições em que se exprime a vida moral. As paixões são moralmente boas quando contribuem para uma ação boa. Em caso contrário, as paixões são más. A vontade reta ordena para o bem e para a bem-aventurança os movimentos sensíveis que ela assume. A vontade má sucumbe às paixões desordenadas e as exacerba. As emoções e sentimentos podem ser assumidos em virtudes ou pervertidos em vícios. O conceito que nós temos que guardar é o seguinte: Deus quer a nossa felicidade. É o desejo de Deus. Nós temos então que procurar conhecer o que é da vontade de Deus, o que é que Ele quer que façamos para nós atingirmos essa felicidade nele. Então, essas paixões, sentimentos que originalmente não são boas nem más, elas vão ser qualificadas, como nós estamos ainda continuando os estudos, que nós já fizemos algumas referências nos parágrafos anteriores, elas vão ser boas quando você está querendo praticar uma ação boa no conceito do que é bom para Deus. Porque não é que porque uma pessoa acha que a ação é boa, porque vai beneficiá-la, mas a ação em si, o objeto, como nós já vimos, é mau. Não é o que é bom para a pessoa, é o que é bom segundo a vontade de Deus. Aí sim, essa paixão vai ser considerada boa, moralmente boa, porque está de acordo com os mandamentos, com os preceitos, com os valores cristãos. Ao contrário, as paixões são más. Se você não está de acordo com a vontade de Deus, com os mandamentos, com os preceitos, com o magistério da igreja que se baseia nas Sagradas Escrituras e na revelação, então essas paixões vão ser desordenadas. E o que são as paixões boas? Elas podem se converter em virtudes,
que nós ainda vamos estudar. Quantas virtudes nós podemos adquirir, né, com as boas paixões. Temos as virtudes cardeais, as virtudes teologais, que ainda fazem parte dos nossos estudos, ainda nesse capítulo. Agora, se as paixões são pervertidas, um exemplo claríssimo, o uso da droga, porque a pessoa quer momentos de felicidade e prazer físico, orgânico. É uma perversão, né? O uso de drogas e tantos outros prazeres mundanos e pecaminosos, prazeres sexuais, orgias, etc. Tudo isso se transforma em vícios. São paixões desordenadas, não estão de acordo com a vontade de Deus. E aqui, praticamente terminando, né, os 2 últimos parágrafos desse artigo. Vamos ler. Na vida cristã, o próprio Espírito Santo realiza sua obra mobilizando o ser inteiro, inclusive suas dores, seus medos, suas tristezas, como aparece na agonia e paixão do Senhor. Em Cristo, os sentimentos humanos podem receber sua consumação na caridade e na bem-aventurança divina. A perfeição moral consiste em que o homem não seja movido ao bem exclusivamente por sua vontade, mas também por seu apetite sensível, segundo a palavra do Salmo. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmo 84. O que nós vemos aqui? O ser humano inteiro. Nós já tivemos a oportunidade de estudar lá no início de nossos vídeos, de que o ser humano não é dividido. Nós não somos, né, digamos, um corpo e uma alma separados. Não, nós somos totalmente unidos. O ser inteiro. Então nós sentimos, nós sofremos, nós temos medos. É o nosso corpo todo que treme com uma emoção, que passa mal às vezes, que padece. Padecer, ser paciente. Paciente também vem da palavra pácio, que nós citamos no início. Então, tudo isso nós sentimos organicamente, fisicamente, porque o ser humano é inteiro. Não tem como a minha alma está triste, mas meu corpo está alegre. Não é assim. Não é assim, não tem como. Nós somos uma unidade. Ora, quando, né, nós temos esses sentimentos, é o que está explicando aqui, dores, medos, tristezas, mas alegrias também, amor bom, paixões boas, né? Tudo isso pode receber a sua consumação no amor a Deus, na caridade. Tudo isso nós podemos, nisso consiste o treinamento, não só da consciência, mas o treinamento espiritual que nós precisamos ter, né? Na vida cristã, é com o Espírito Santo. Então, essa vida sensível que nós temos, aí sim tem que estar conjuntamente com a parte espiritual nossa, que é esse Espírito Santo que habita em nós, que é esse amor de Deus. O que é o Espírito Santo, a não ser o amor? O amor entre o Pai e o Filho, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que nos inspira, que nos dá vida, é o Senhor da vida, que procede do Pai e do Filho. Então tudo isso se consume nesse amor,
que o latim usa a palavra caridade, caritas, amor. Não é a caridade só no sentido de esmola, de doações, mas a caridade é o amor verdadeiro do Pai, da Santíssima Trindade, e que é derramada em nós. Tudo isso em busca da bem-aventurança, essa busca da felicidade. Isso é um treinamento que nós precisamos fazer para ter essas paixões sempre ordenadas a essa bem-aventurança e não desordenadas. Então, por isso que aqui termina com esse salmo. É o nosso próprio corpo, não é só, né, uma coisa da vontade, da razão. Não, é o corpo todo, é minha carne que quer, né, exultar na alegria do nosso Deus que nos ama tanto. Aliás, que nos amou por primeiro. Não fomos nós que amamos a Deus. Quando a gente nasceu, a gente dá esse exemplo sempre, a gente nem sabia quem que era Deus, mas Deus já nos ama desde a nossa concepção, porque Ele criou o ser humano por amor. Ele nos procurou primeiro, Ele nos enviou o seu Filho. Esse Filho foi para a cruz para nos dar a salvação, para nos libertar da escravidão do pecado, para nos levar com Ele na ressurreição, para a vida eterna com Deus. Então é esse amor misericordioso de Deus para conosco que faz com que nós estejamos sempre procurando essa felicidade, mas é só Deus que satisfaz. Então, que nós saibamos sempre também direcionar nossas paixões. Mas nós temos mais assuntos ainda para falar a respeito. Depois que nós estudarmos a consciência a partir do próximo vídeo, veja aqui que nós temos a questão das virtudes e depois das más paixões, o pecado. Quando então terminaremos esse primeiro capítulo desta sessão, certo? Então nós ficamos por aqui e pedindo a vocês, não parem de estudar, aumentar o conhecimento da nossa doutrina, da doutrina católica, continuar sempre estudando, relembrando o nosso catecismo, já é meio caminho andado para a nossa salvação, porque isso vai nos dando, né, substâncias, né, espirituais que a gente tanto precisa na caminhada de fé. Okay? Então, se inscrevendo no canal, que é um jeito de você sempre receber as notificações de que um novo vídeo foi postado. E fique sempre com Deus. Deus te abençoe.